A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, para toda a família. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. Tem muito mais pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra comprar bem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. O Super Andreassa é pra toda a família. Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? A gente passa a ficar juntos a partir de agora aqui na nossa entrevista do dia. É o telejornalismo local, sempre com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV. Na TV Serra, é a TV da comunidade de Farroupilha, porque nossa gente se vê por aqui. Começamos a entrevista do dia de hoje com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha, bem aqui próximo do estúdio da TV Serra. Agende a tua consulta ligando 54 3698 1103. Eu disse Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. E também com o patrocínio do Super Andreassa, para toda a família. Vai no Andreassa, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro do Parque, aqui em Farroupilha, e você vai ter todo dia muita oferta, muito preço bom, muito produto de qualidade. É no Andreassa. Compre no Andreassa, você acaba economizando. O assunto que a gente vai tratar no programa de hoje é um assunto da área da saúde e muito importante para a comunidade de Farroupilha. O Hospital Beneficente São Carlos está registrando um grande número e vem fazendo um grande trabalho também na área da ortopedia, no que tange a alta complexidade. O serviço está disponível aqui no nosso Hospital de Farroupilha desde o ano de 2020, ou seja, 5 anos que nós temos então uma equipe, tem um trabalho todo direcionado para a área da ortopedia. Não entendeu o que é ortopedia? Ossos. Enfim, é a especialidade médica que trata dos ossos. Muitas cirurgias, uma média superior a 500 cirurgias ortopédicas por ano são realizadas no Hospital São Carlos. E hoje eu recebo aqui nos estúdios para um bate-papo o Dr. Daniel Lugin. Ele é ortopedista e também coordenador da equipe de ortopedia do Hospital Beneficente São Carlos e ainda cirurgião. Como a gente diz, ele coloca a mão na massa, coloca a mão para fazer a cirurgia. Dr. Daniel, prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, Leandro. A gente não tem muito traquejo com conversas, com bate-papos. Mas assim, vai rolar com certeza. Mas eu acho que é importante a comunidade ter esse acesso a essas informações. O programa que tu está
oferecendo é muito interessante de informação para a comunidade, porque como tu mencionaste agora inicialmente, o Hospital São Carlos tem feito um trabalho grandioso na parte especialmente da nossa área, que é a ortopedia, né? A gente está aí já no hospital com essa jornada da alta complexidade desde 2020 e desde 2020 a gente vem tendo um crescimento dentro do trabalho, tanto em quantidade de cirurgias, quanto em complexidade de cirurgias, quanto em questão de número de atendimentos, né? Então, o hospital tem se mostrado bem empenhado, não só na área da ortopedia, como nas outras especialidades, mas eu estou aqui para falar sobre ortopedia, então vamos falar sobre ortopedia, tá bom? Desde a questão da parte da pandemia, que a gente teve uma utilização muito maior do hospital, estruturas de UTI e tudo mais, o hospital foi cada vez mais aumentando o seu aparato tecnológico, aumentando as suas estruturas, e isso nos permitiu conseguir trabalhar uma alta complexidade na ortopedia com bastante tranquilidade, com bastante segurança. A gente tem um centro cirúrgico muito bem equipado, muito bem estruturado e uma retaguarda das outras especialidades, como eu comentei, da parte de UTI, que muitas vezes é necessário, tanto no paciente politraumatizado quanto no paciente da cirurgia eletiva de alto porte, de grande porte. Então, é um trabalho que se começou com um projeto pequeno, a gente brinca, uma sementinha que foi plantando e dessa sementinha que foi plantando foi vindo os frutos, foi vindo as árvores maiores e a gente continua firme nessa mesma jornada, mantemos a mesma equipe, podemos dizer que começou o serviço em 2020, tivemos duas alterações de profissionais por questões pessoais mesmo. Manter essa equipe médica então, né? Manter a equipe médica, manter a excelente estrutura de atendimento, com bons técnicos de enfermagem, com bons enfermeiros, com bons recepcionistas, porque o serviço que a gente faz ele é um serviço que, muitas vezes, para o paciente, ele entende como uma consulta, ele entende como um atendimento, como um retorno, né? Mas, como eu sempre brinco com os pacientes, para a coisa dar certo, tem que estar tudo certo, né? Às vezes, um único detalhe que não fecha, a gente acaba não tendo uma cirurgia, não tendo um agendamento de forma correta, né? Então, é muito importante que todas as pessoas que trabalham nessa assistência, nesse serviço, estejam engajadas, estejam comprometidas e se mantenham de uma maneira rotineira, porque é muita informação. É um todo, né? É uma engrenagem, na verdade. É um todo, assim. A gente não consegue fazer o que a gente faz se a gente não tiver, por exemplo, boas secretárias, bons recepcionistas, bons técnicos, bons auxiliares. Não tem como. A gente é uma parte da engrenagem, mas o todo que funciona assim, e isso que a gente conseguiu construir no São Carlos. A gente vai trabalhando, sempre direcionando para o que cada um tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte com excelência. Não existe uma pessoa que faz tudo com excelência. Não existe um serviço de excelência sem várias pessoas excelentes, né? Então, é isso que a gente tem no serviço, é isso que a gente tem montado, é isso que a gente tem sempre quando a gente conversa com a dona Janete, com a Dani Marcola, que são pessoas ali da parte administrativa, muito participativas, muito presentes e que estão sempre fazendo um esforço muito grande para que a coisa funcione de uma forma correta, de uma forma regular. Então, são pessoas que estão engajadas com esse funcionamento e a gente fica muito contente por estar fazendo parte e por conseguir manter uma regularidade. Eu tenho uma fala que é minha, que o caos, ele afugenta, ele afasta bons profissionais, né? Com certeza. Então, quando a gente trabalha com uma estrutura que não está com nada caótico, que está com um fluxo organizado, os ambulatórios organizados, as cirurgias organizadas, tu não precisa te preocupar se vai ter o material para tua cirurgia ou se não vai ter, se vai ter a sala ou se não vai ter, se vai ter aquela retaguarda da UTI que tu precisa, tu acaba conseguindo produzir até mais e aí isso acaba repercutindo nos números que a gente está apresentando aí para a população, junto com o hospital, porque a gente fica bem engajado, bem focado em fazer o que a gente tem que fazer. Verdade. Doutor, eu só quero lhe ouvir um pouquinho também dentro da parte técnica, até para que o nosso telespectador possa entender. Quando a gente fala da questão da ortopedia, vamos tentar definir o que abrange a área da ortopedia. São ossos, né? Sim, a gente fala em ortopedia, mas a gente tem o conceito traumato e ortopedia, tá? A traumatologia, assim como a ortopedia, que tu falou, é uma especialidade que trata na parte dos ossos. A traumatologia, muito mais direcionada ao trauma, como diz, tá bom? Então, as fraturas que vêm da parte de esqueleto ósseo axial, normalmente são tratadas e avaliadas dentro da parte da traumatologia. E a ortopedia seria aquela parte do atendimento que não é direcionado com o trauma, mas que também é da parte do osso. É um paciente que compromete a qualidade de vida do paciente. Absurdamente, tá? É um paciente com desgaste numa articulação no quadril, um paciente com desgaste numa articulação do ombro, do joelho, né? um paciente com uma síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão que tem uma frequência muito
muito grande em pessoas aí entre 40 e 50 anos de vida que trabalham. A gente tem aqui na Serra uma população extremamente ativa e também com uma concentração grande de pacientes acima de 60 anos. Então, isso acaba justificando a importância do serviço e o número de procedimentos que a gente faz. E é uma coisa muito engraçada, assim, Leandro, porque a gente para e pensa assim, a gente tem feito bastante cirurgias, vai diminuir. Não, é o contrário. Aumenta cada vez mais. Porque na medida que tu vai entregando um serviço de excelência, vai tendo mais pacientes que vão se sentindo acolhidos, confortáveis, com segurança, com confiança para vir obter informações, para vir realizar procedimentos seus ou dos seus familiares, tá bom? Então a gente acaba muitas vezes tratando o pai e o filho, o pai na parte de uma prótese, de um desgaste, uma patologia já de um paciente com um pouquinho mais de idade, mais degenerativo, o filho numa lesão ligamentar, de uma fratura. Então, eu estou aqui em Farroupilha, no São Carlos, há 8 anos, há 5 anos de coordenador nessa parte da equipe da ortopedia na alta complexidade. Então, a gente começa a ver que a gente começa a ficar um pouquinho velho no serviço quando a gente começa a já atender a outra geração, sabe? Atender o pai, quando aparece o pai com a criança ali no pronto-socorro, com uma fratura de antebraço, uma fratura de cotovelo, e aí o pai lembra com carinho que um tempo atrás recebeu um atendimento. Foi paciente também. Exato. Então, a gente tem uma incidência muito, muito grande de fraturas de idoso, né? O que acontece mais aqui em Farroupilha, nessa média superior a 500 cirurgias na área da traumato-ortopedia em Farroupilha que o São Carlos realiza por ano? Qual é que são as 2, 3 mais recorrentes à área mais afetada? Hoje, assim, dessas cirurgias que tu comentaste, desse número, se é referindo a cirurgias de alta complexidade, né? Cirurgias eletivas de próteses, tá? Então, basicamente, é quadril e joelho, tá? A gente tem junto o pessoal da equipe da neurocirurgia, que faz as cirurgias de coluna, que também são cirurgias de alta complexidade, aí a questão das artrodeses, até agora há pouco tempo teve esse acreditação do hospital junto com parte do centro da escoliose, que também entra nessa parte de alta complexidade na ortopedia, mas o volume mesmo é a artroplastia de quadril e artroplastias de joelho, tá? A gente tem dessas cirurgias todas aí em torno aí de 5% que são referentes à questão de trauma mesmo, pacientes com fratura de pelve, fraturas do fêmur proximal que precisam de um tratamento com uma artroplastia, que aí acaba dentro do conceito do que tem da codificação SIGTAP, se enquadrando como procedimento de alta complexidade. Então, muitas vezes o paciente está num município que ele tem o serviço de média, mas nós somos a referência para alta. E aí esse paciente, por exemplo, ele é transferido de uma cidade que tem o serviço de média complexidade para nós. Por exemplo, um paciente com uma fratura de quadril que precisa de uma artroplastia que está no Hospital de Garibaldi, no fluxo do SUS ele é transferido para nós, que nós somos a referência para a alta complexidade desse paciente. E assim como somos referências ao todo para 34 municípios. Tá? Farroupilha e mais 33 municípios. Exatamente. Então, a gente sempre faz esse atendimento dessa forma ampla. Então, o atendimento ele corresponde desde a avaliação de pacientes com lesões degenerativas, como eu comentei inicialmente, com um desgaste no joelho, um desgaste no quadril, que são as osteoartroses, as osteoartrites, e desse paciente que muitas vezes é para um tratamento conservador, numa fase inicial, uma fisioterapia, uma medicação, um fortalecimento muscular, um controle efetivo do peso, que muitos pacientes, infelizmente, a gente tem essa dificuldade, que estão acima do peso, e em função de estar acima do peso... E o osso sofre. Não pratica atividade física, não tem um cuidado com a alimentação, os anos vão passando, e aí a articulação começa a reclamar, né? Então, a gente tem isso aqui, assim como a gente tem os outros pacientes, que são pacientes que, mesmo com uma idade significativa, 70 anos, às vezes mais de 70 anos, são pacientes extremamente ativos, e que a limitação funcional pelo desgaste, pela dor... Ela é menor. Não, ela é maior, porque o paciente vai suportando o que ele consegue suportar. Sim. Ele vai levando, e aqui na Serra... Vai até um limite. Exato. A gente tem muito, assim, a gente pega pacientes que em outros serviços os pacientes já estariam consultando com a gente, já teriam feito a cirurgia há alguns anos. Sim. E aqui o pessoal vai levando, porque está dando... Vai protelando. Só que chega um ponto que ele entende que ele está perdendo qualidade de vida, ele está perdendo autonomia, ele não está conseguindo fazer o que ele gostaria. Que não dá mais, né? E como tu conhece aqui, né, Leandro, a realidade, a gente tem muito paciente de 70, 75 anos que gosta de ir para o parreiral, que gosta de ir para a sua horta, que gosta de ter a sua autonomia na sua propriedade, e essas artroses limitam muito isso, né? Então é muito bacana a gente atender esse paciente, entender o todo desse paciente, conseguir encaminhar ele para fazer um procedimento que vai devolver qualidade de vida para ele. O procedimento ele é uma parte, a gente tem todo um filtro, uma triagem antes desse procedimento, né? Esse paciente tem que fazer uma série de exames de avaliação pré-operatória, avaliação cardiológica, tem muitos pacientes
pacientes que nessas avaliações pré-operatórias, infelizmente, existe alguma contraindicação, às vezes, de cirurgia, que o risco fica muito alto. Outros que não têm uma contraindicação, mas que é necessário uma recuperação numa UTI, porque é um paciente que tem um risco cardiológico, algum outro problema de saúde que tem que ser acompanhado ao mesmo tempo que tu faz o procedimento e no pós-procedimento. Então, essas triagens, essas avaliações, todas fazem parte de um serviço e que a gente não percebe, mas que é extremamente complexo e que, felizmente, está funcionando de uma forma muito correta, muito regular. Deixa eu lhe perguntar, doutor, eu ouço muito aqui na região também, até inclusive aconteceu com minha mãe, o famoso rompimento do tendão, né, de tendões. Também está dentro da área da traumato-ortopedia? Com toda certeza, tá? O que tu está te referindo mais comum normalmente são as patologias do manguito rotador, da parte do ombro, tá? Que são muito comuns nos pacientes acima de 50 anos que são ativos, tá? Tá dentro da área da ortopedia. São procedimentos que muitas vezes se faz de reparo, né? Que são como se fosse suturas do manguito ou reinserção desse manguito. É feita essa cirurgia no Hospital São Carlos com um número bem expressivo. A única diferença é que essa cirurgia ela se enquadra como uma cirurgia de média complexidade, tá? Não ela só baixa o nível. Ela não é que baixa o nível, que dentro do porte do que é usado em material, do que precisa de estrutura e tudo mais. Então, por exemplo, os serviços que têm média complexidade no entorno também são habilitados a realizar, não fica uma coisa exclusiva nossa, digamos assim, tá? Então, são cirurgias que têm muita incidência, cirurgias no joelho, de menisco. Tá bom? As nossas artroscopias de joelho, a gente faz um número bem substancial e tu vê que tem muito paciente com lesões de menisco, lesões de ligamento cruzado, esses pacientes jovens aí entre 20 e 40 anos de vida que gostam do futebol, um torce de joelho. Dá problema, né? É muito frequente e a ideia é sempre aquela, não é não deixar a pessoa em casa parada, justamente corrigir a patologia, reabilitar esse paciente e devolver ele para a rotina do que ele gosta de fazer, seja o seu futebol, a sua academia, o seu dia a dia. Então, essa que é a ideia. O conhecido desgaste de osso é muito incidente aqui na Serra, doutor? É altíssimo porque a gente tem uma população predominantemente acima de 65 anos, maior do que em outras regiões. Então, se a gente nosso corpo é como uma máquina, né? A peça vai estragando. Uma máquina maravilhosa, né? Uma máquina perfeita, assim. A gente tem uma felicidade muito grande, que é legal compartilhar com a população e contigo aqui. A gente tem tido uma melhora cada vez maior no aparato ortopédico, tá? Sim. Tanto na parte de estrutura hospitalar, na parte de instrumental para cirurgias, mas quanto na qualidade dos implantes, tá? E a gente tinha antes um conceito assim muito dificultoso, porque o implante era muito caro, a cirurgia era muito cara, e isso hoje tem muito implante nacional com uma qualidade bem aceitável, isso melhorou muito aí nos últimos 5 anos. Vamos trabalhar um pouquinho mais assim, nos últimos 10 anos, isso vem tendo uma crescente, assim, uma melhora. A gente continua com implantes chegando de fora do Brasil, principalmente Estados Unidos, implantes importados, que tem também uma qualidade muito boa, e a gente tem aqui um eixo na Serra, um polo de ortopedia, Caxias, Farroupilha, Bento, e a gente tem muita facilidade para acessar isso, né? Então, é uma coisa que é muito legal tu pensar que tu está no interior, tá bom? Que a gente for enxergar o tamanho da cidade, o contingente populacional que a gente tem uma cidade de interior, sim, tá bom? Mas que a gente tem a mesma facilidade de acessar materiais que a gente chama de OPME, órteses, próteses e materiais especiais, que um grande centro, tá? Então temos empresas ótimas que fazem fornecimento, um sistema de logística que funciona bem, que tu consegue fazer um agendamento, não tem problema de alimentação, de abastecimento, não tem dificuldade, muito difícil a gente ter aqui no São Carlos qualquer cancelamento de cirurgia. A gente tem um índice, não é zero, mas é próximo a zero de cancelamento de cirurgias, e isso no que tange a questão das cirurgias eletivas. É uma coisa muito diferenciada de outros serviços, tá bom? Que outros serviços, qualquer coisa que falta já é motivo para não sair uma cirurgia, tá bom? Então a gente tem que ter isso tudo muito bem organizado, desde a questão do pré-operatório, da avaliação, da orientação, do tempo de jejum que o paciente tem que ter, de alguma medicação que tem que ser suspensa no pré-operatório, para tu chegar no dia da cirurgia, aquela cirurgia acontecer. E que ela possa transcorrer com a maior naturalidade possível. E a maior segurança para o paciente, tá? Então, e isso tudo faz parte, a gente chama da avaliação pré
pré-operatória, né? Então esse paciente, a consulta com o ortopedista é um pontapé inicial, é um começo. A gente tem depois ali que a gente falei dos exames, o cardiologista, a avaliação pré-anestésica, que é aquela avaliação que já pega todas as informações em conjunto, a avaliação do cardiologista, a indicação do ortopedista, os exames, e que isso aí já é o paciente praticamente com o pé no centro cirúrgico para fazer a cirurgia, né? Então vai se fazendo dessa forma e eu fico muito contente porque a gente tem uma equipe muito boa em matéria de formação. Nós somos 12 ortopedistas, todos os ortopedistas com certificação, com formação, com prova de título pela Sociedade Brasileira de Traumato e Ortopedia, que a gente chama SBOT. Cada profissional tem a sua subespecialidade, porque a gente se forma médico, depois a gente faz mais uma especialização de 3 anos dentro da ortopedia, depois a gente faz mais alguma especialização de 1 ou 2 anos dentro da área das articulações, que a gente chama. A gente tem cirurgião de ombro, cirurgião de mão, cirurgião de cotovelo, cirurgião de joelho, cirurgião de quadril, pé e tornozelo. Então, a gente vai acabando se separando. E eu brinco com os pacientes, digo assim, como numa construção. Tu não tem um pedreiro que faz tudo. A gente tem o cara da hidráulica, tem o pessoal da elétrica, tem o pessoal do gesso, tem o pessoal da pintura. Tudo, né? Na saúde, a gente está cada vez também mais se especializando nas suas áreas. Exatamente. Então, a gente acaba tendo uma formação, depois de formado como médico, que vai mais quase uma outra faculdade. 3, 4, 5, 6 anos. A gente tem um colega na equipe que tem formação em microcirurgia, que são, depois da faculdade, mais 6 anos, 3 de ortopedia e mais 3 anos em matéria da parte de poder fazer essas cirurgias da parte da mão. Então, é uma equipe muito bem estruturada. A gente é de fazer pouco alarde, a gente é de trabalhar bastante. Baixar a cabeça e trabalhar. Doutor, eu vou pedir licença, eu preciso fazer o nosso intervalo. Perfeito. A gente vai fazer um intervalo, na retomada a gente dá continuidade ao bate-papo aqui com o doutor Daniel, que é o nosso convidado hoje. Ele é coordenador da equipe de traumato-ortopedia no Hospital Beneficente São Carlos. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, para toda a família. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. Tem muito mais pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra comprar bem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda família. O Super Andreassa é pra toda a família. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar.
Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O 13º salário, ele é uma previsão da Constituição. Por isso, ele não vai ser facilmente retirado, apesar de muitas fake news que a gente recebe ao longo do ano. Estabelecido na Constituição, ele pode ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela pode ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Isso faz com que seja direito, do empregador decidir quando fará esse pagamento, se fará em maio, julho ou efetivamente no dia 30 de novembro. A segunda parcela tem que ser paga efetivamente até o dia 20 de dezembro de cada ano. E também pode o empregador optar em fazer o pagamento em única parcela, desde que a efetue até o dia 20 de dezembro. Para contabilizar esse cálculo, deve considerar todas as remunerações do trabalhador, ou seja, adicionais, horas extras, possíveis comissões que ele tenha recebido. É importante que o empregado contabilize e calcule e também verifique se o 13º está sendo pago conforme efetivamente os valores que ele recebeu ao longo do ano. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, para toda a família.
Já de volta aqui pela nossa TV Serra, estamos com a entrevista do dia, o nosso bate-papo diário aqui no 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha e também pelas nossas plataformas da TV Serra Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. A entrevista do dia com o apoio da Odontotop, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agenda tua consulta 54 3698 1103 e Super Andreassa, é para toda a família. Vai no Andreassa, na Barão do Rio Branco, sempre tem muita oferta, muito preço bom e produto de qualidade você encontra no Andreassa. Hoje é nosso convidado, ortopedista, cirurgião também e chefe da equipe de traumato-ortopedia do Hospital Beneficente São Carlos, o Dr. Daniel Lugin, que está com a gente aqui, aliás, Lugin, perdão, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Serra também, falando sobre esse trabalho da traumato-ortopedia dentro do Hospital São Carlos, que é uma especialidade da alta complexidade aqui no nosso hospital. Acho que é importante colocar também, doutora, a questão da estrutura que nós temos aqui no hospital. O Hospital São Carlos tem evoluído muito ao longo dos últimos anos também, tem muito ainda a evoluir, como qualquer outra instituição hospitalar, mas o senhor conhece, o senhor vem da região metropolitana, trabalha em outros locais também. O que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo, que daqui a pouco as pessoas pensam assim, não, mas será que o São Carlos tem capacidade? Hoje, a estrutura que o Hospital São Carlos oferece para questões de traumato-ortopedia, ela é de boa para excelente? Com toda certeza, tá? A gente tem uma estrutura muito bem organizada, é uma estrutura que, se a gente for pensar dentro da parte de traumato e ortopedia, não vou te dizer nunca que atende 100% do que precisa ser atendido, mas a gente chega muito próximo de 97%, 98% do que teria para ser atendido. A gente tem algumas questões do ponto de vista, por exemplo, oncológico, que no serviço a gente não tem nada de oncologia, porque as referências oncológicas da Serra são Caxias e Bento Gonçalves, tá bom? Então, é uma das coisas que a gente acaba não tendo, que alguns outros serviços acabam tendo, por exemplo, como Porto Alegre, mas no que tange a parte da traumato e ortopedia, das cirurgias eletivas, do que a gente faz na alta complexidade, a gente tem uma estrutura muito boa, uma estrutura que não deixa nada a desejar em relação a outras instituições, em relação a outras estruturas hospitalares, tanto do nosso entorno, quanto Porto Alegre e região metropolitana. A gente dentro da ortopedia, dentro das especialidades, a gente é muito itinerante, tá? A gente não consegue trabalhar como cirurgião de joelho num único lugar, porque não vai atender joelho todos os dias. Então a gente acaba fazendo um movimento. Um dia tu trabalha num hospital, um outro dia tu trabalha num outro hospital, numa cidade, outro dia em outra cidade. Então a gente tem isso muito na equipe de ser itinerante, então a gente compartilha de várias realidades, de vários serviços, e a gente tem um consenso muito grande como médico, como equipe, como a parte que faz bastante cirurgias, da grandeza que o São Carlos nos proporciona de estrutura, de espaço físico e de forma que as coisas acontecem, tá? Que eu digo assim, às vezes a gente enxerga todo o contexto, parece uma estrutura um pouco enxuta, sim, mas o que entrega é muito bom. Tu não ter cirurgia cancelada, tu conseguir todo o que tu precisa de material para fazer uma cirurgia de forma correta, a sala cirúrgica boa de espaço físico, os técnicos que te auxiliam muito bem preparados, com uma boa formação. O fluxo do hospital hoje é muito bom? Eu considero excelente, tá? Claro que nunca vai agradar todo mundo, tá? A gente tem uma dificuldade, por exemplo, muito grande nos ambulatórios, tá? A gente tem uma média aí de 25, 30 atendimentos por turno em cada ambulatório, só que a gente tem um ambulatório que ele é feito pelo especialista, a gente não tem residentes, a gente não tem técnicos, não tem médicos complementares, tá? Então, infelizmente, o ambulatório ele tem um padrão muito alto do que tu entrega para o paciente, mas, consequentemente, às vezes acaba tendo um pouquinho mais de demora dentro da linha de um atendimento, e isso, às vezes, frustra uma expectativa do paciente até o momento que ele chega na consulta. Tá? No momento que chegou na consulta, tu é bem atendido, tu é bem orientado, tu sai com as tuas dúvidas sanadas, tu sai com o teu procedimento encaminhado, tu vem de um pós-operatório com uma recuperação boa, a gente entende que o tempo ele se resolve. Tá? Então a gente tem uma dificuldade grande nessas expectativas, a gente tem uma outra dificuldade pela questão das referências, então tem muito paciente que vem de longe, e esse vir de longe significa sair muito mais cedo da sua casa do que ele está naquela hora da consulta prevista. Então a gente tem os atendimentos começam a partir das
às 7h30 da manhã, as fichas a partir das 7h. Tem pacientes que às 6 da manhã já estão aqui no hospital, que o transporte tem que fazer um outro itinerário, tem que ir a Caxias ou algum outro lugar. Então esse paciente às vezes saiu às 3, saiu às 4 da manhã de casa, a gente fica desconfortável, mas é a forma que a gente tem para conseguir fazer. Então todo mundo... Isso foge da questão do hospital, exato, né? Exato. Só que isso é importante compartilhar porque foge, mas exatamente. Então a gente acaba tendo aquela situação, mas o que acontece? O hospital super estruturado com questão para fazer os exames de imagem, quando tu chega de um raio-x, de uma ecografia, o atendimento, o curativo, a imobilização, a gente consegue fazer tudo que o paciente precisa daquela chegada quando ele tem. Então, seja um paciente com uma fratura, um paciente que é um politraumatizado, que caiu em casa, ou que foi atropelado na rua, ou de um acidente automobilístico, ele consegue chegar e a gente consegue, num período muito pequeno de tempo, já ter uma boa avaliação, uma boa triagem, exames, imobilização e muitas vezes a sequência para o centro cirúrgico, que muitas vezes da fratura, uma fratura que é cirúrgica, uma coisa que é importante a gente frisar, tu desce região metropolitana, a gente tem pacientes às vezes 4, 6 semanas com uma imobilização esperando uma cirurgia de uma fratura. Isso não existe aqui. Tá? A gente tem muita, assim, ó, a maior incidência das fraturas são tratadas com 24, 48 horas de evolução. Tá? O tempo é rápido. O tempo é rápido. Com muita frequência a gente faz a cirurgia do mesmo dia que o paciente dá a entrada no hospital. Então, e a gente procura manter dessa forma porque isso mantém o serviço organizado. Doutor, falando da questão das cirurgias, quais são os tipos de cirurgia, né? Porque depende muito da situação. Chega lá o Leandro com a perna quebrada, com o joelho arrebentado, vai ter uma questão de urgência, de emergência. O Leandro está com um problema no menisco. Bom, pode ser uma cirurgia eletiva. Nos fala um pouquinho sobre os tipos de cirurgia, porque as pessoas precisam entender. Bom, eu tenho dor, mas eu suporto, eu estou tendo mobilidade. Legal. Não, eu estou com dor, quebrou a perna. Bom, aí não tenho mobilidade, né? A gente tem essa questão, que é uma questão que é até às vezes difícil de conseguir explicar para o paciente numa primeira consulta e tudo mais, mas é justamente nessa linha que tu falaste, tá? O paciente que ele tem uma fratura, a fratura não tem como aguardar 6 meses para ser tratada. Porque se tu for tratar essa fratura depois de 2, 3, 4 semanas, tu já está tratando a sequela da fratura. Sim. Tu não está mais tratando de uma forma efetiva a fratura. Tem fraturas muito graves que o paciente vai precisar de um tratamento estadiado, às vezes vai permanecer uma internação prolongada, vai ter um tratamento seriado, vai ser 2, 3, 4 cirurgias que tu já começa a programar desde a chegada do paciente. Que tu não vai conseguir resolver num tempo único. Mas um exemplo tu me deste, uma fratura de perna. Basicamente é uma abordagem única. Fixação da fratura, estabilização, alta no dia seguinte, e 2 semanas retirando ponto e voltando aos poucos para o seu convívio, para a sua atividade laboral, encaminhando para a fisioterapia. Então a gente tem isso muito claro. E diferente disso nas cirurgias eletivas, né? Então a gente tem hoje no São Carlos as 2 linhas de atendimento. O atendimento da urgência e o atendimento eletivo. São profissionais diferentes, são ambulatórios diferentes, são agendamentos diferentes, são fluxos diferentes. Então, por quê? Para cada coisa conseguir dar o seu melhor, tá bom? A gente pega os profissionais que estão mais tempo de formação, esse profissional, ele tem que nem eu digo, a função do coordenador é tirar o melhor de cada um. Tá? Então a gente tem proporcionar que ele ofereça o melhor, né? Exato. Então a gente tem profissionais que não estão mais na linha de frente para plantão, para cirurgias na madrugada, mas que são excelentes cirurgiões na sua área que estão comprometidos. Então a gente tem que organizar essa estrutura para ela funcionar dessa forma, a gente conseguir entregar essa cirurgia e assim como a gente tem os outros colegas que, assim como eu, gostam do trauma, fazem bastante trauma, estão dispostos ainda a trabalhar e que nem eu sempre digo, não é porque a gente faz um atendimento dentro de uma linha do SUS que esse atendimento tem que ser de baixa qualidade. É o contrário, a gente tem que entregar um bom atendimento, independente do lugar que tu está. Sim. Seja SUS, seja um convênio, seja um particular. E eu sempre tenho a frase que é minha, que eu estou te tratando como se fosse um familiar meu. Se fosse o meu irmão, se fosse o meu pai, como é que eu gostaria que ele fosse tratado, que ele fosse atendido. A gente procura replicar isso dentro da equipe, tem esse carinho, essa empatia, brinca bastante com os pacientes, às vezes está num momento ruim, pesado, de dor, dá uma descontraída, ajuda, procura dar essa agilidade no centro cirúrgico, na parte de amenizar a dor, amenizar o desconforto do paciente. Então, no trauma, na fratura, a gente tem isso muito presente e assim, muito corriqueiro, assim, é a nossa rotina, tá? Na cirurgia eletiva, a gente tem uma coisa que é um pouquinho diferente. Eu até brinco às vezes com os pacientes que eles chegam para nós, assim, tu vê da forma que ele entra caminhando no ambulatório, porque eu brinco que a consulta já começa quando está lá no corredor.
Tu vem vindo, a gente já está olhando a forma que tu está caminhando, a forma que passa a perna, a forma que dobra o joelho, a forma que tu te senta. Isso já faz parte de uma anamnese, de um começo de uma avaliação do paciente, né? E tem pacientes, eu na parte do ambulatório do joelho, que tu vê com deformidades tão grosseiras que dá vontade de tu internar o paciente naquele dia e já operar no dia seguinte, de tão grande que é a deformidade. Só que isso não é o médico, não é o cirurgião que define. Tá? Então esse paciente ele é definido pelo procedimento que ele vai precisar realizar. Então se o paciente precisa realizar um procedimento de uma artroplastia de joelho ou de artroplastia de quadril por desgaste, esse procedimento ele é enquadrado como um procedimento eletivo. Tá? O procedimento eletivo significa no conceito um procedimento que o paciente pode aguardar 6 meses ou mais sem prejuízo de função. Então aí o paciente me diz, não, mas doutor, eu estou com muita dor. Tá? Só que a gente tem que entender as duas coisas. Prejuízo de função e dor são coisas diferentes. Prejuízo de função e qualidade de vida são coisas diferentes. O paciente tem muita perda de qualidade de vida, mas ele não tem risco de vida. Sim. E é aí que se baseia a questão das listas de espera, das filas, das cirurgias eletivas. Então, a gente identificou, como tu perguntaste, um paciente com desgaste no joelho, ele tem que fazer uma cirurgia, ele tem que fazer uma cirurgia de uma prótese de joelho. Esse paciente ele é avaliado pelo médico, ele é triado pelo médico, ele é solicitado o procedimento já no momento da consulta pelo médico e o médico encaminha ele para fazer as avaliações secundárias que ele tem que fazer para esse procedimento e concomitante com isso ele entra, ele é cadastrado, ele é inserido no sistema que a gente tem hoje do G20, que é um sistema regulado pela Secretaria do Governo do Estado, e isso da Secretaria de Saúde do Estado, que é quem norteia a fila, como é que vai andar o vai ranquear a fila. Todos os meses, todos os anos, o São Carlos entrega integralmente as cotas, as metas que são contratualizadas pelo Estado dentro do serviço. Tá? Com alguma recorrência, fazemos a mais do que é preconizado. Tá? Então, é uma situação que a gente fica num desconforto, porque com toda certeza, por ter uma incidência de pacientes acima da faixa etária de 60, 70 anos na Serra, talvez precisaria de quantitativos maiores. Sim. Só que por se tratar de cirurgias de custo elevado, também tem a questão do recurso financeiro que o Estado direciona para isso. Então a gente tem que entender todo esse contexto. Tá? Então a gente vê muitas vezes o paciente se organizando com a família, por si só, para muitas vezes sair de uma lista de espera para conseguir resolver mais rápido. Os que não têm condições ficam totalmente na parte do SUS e isso é compreensível, porque a gente está com uma economia que cada vez onera mais e o dinheiro vale menos. Então, muitas pessoas teriam a expectativa, gostariam de realizar um procedimento de uma forma privativa, com mais agilidade, mas não é compatível com a sua realidade financeira. E a gente que está ali no atendimento, a gente entende isso, porque a gente entende que um procedimento desses de cunho ortopédico, desde o mais simples ao mais complexo, sempre tem um custo significativo. Com certeza. E isso a gente também tenta passar para os pacientes que o Estado, mesmo tentando fazer um esforço, infelizmente a gente tem muitos anos de cirurgias reprimidas, de atendimentos que não eram realizados, de cirurgias que não eram realizadas. A gente não conseguiu até hoje, nesses 5 anos, entrar numa demanda espontânea. Sim. A gente ainda trata muitos pacientes, às vezes, que já estavam encaminhados de algumas cidades aqui do entorno. Vou citar, por exemplo, a cidade de Bento Gonçalves, que são pacientes que já estão, às vezes, 6 anos, 8 anos esperando a cirurgia, que já foram para Porto Alegre, foram para outro serviço e chegam aqui e aqui que acaba acontecendo. Então, felizmente está acontecendo. Então, que bom. Que bom. Bom, doutor, eu tenho que encerrar, mas eu não quero deixar de passar essa oportunidade também. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui, em uns 2 minutos, coisa nesse sentido de fala, algumas orientações que a gente também pudesse tratar a parte preventiva, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter problema. Eu sempre digo, se a pessoa ainda não utilizou o Hospital São Carlos até o final da sua vida, é muito provável que vá utilizar o Hospital São Carlos. Mas enfim, na área ortopédica, o que a gente pode colocar de hábitos, de conduta de vida que pode e que vai ajudar a gente a ter uma situação melhor ali na frente? Assim, Leandro, a gente tem muitos estudos nessa linha, tá? Pesquisas científicas, pesquisas de laboratório, tentando entender o comportamento, a durabilidade da articulação, da cartilagem, mas o que nenhum dos estudos deixa de salientar, deixa de frisar, é a importância da atividade física. Sim. Tá? Todos os estudos, a atividade física está atrelada, sabe? Alguns vai entrar questão alimentar, questão hereditária, questão local, algum tipo de complemento, alguma outra coisa que está sendo avaliada, está sendo estudado, mas todos eles entra a atividade física. Então, o que a gente tem de dificuldade? A gente é avesso à atividade física, a gente é contrário à atividade física. A gente é favorável ao sedentarismo. Ao sedentarismo, na verdade eu brinco que o gringo,
eu me identifico muito com o gringo, ele parece que ele tem uma programação quando ele nasce de trabalhar e comer e trabalhar, comer e trabalhar. E o restante, conforme vai dando, tá? Até os 50 anos normalmente dá certo. O problema é daí para diante. Depois. Então, a gente tem que entender que a gente está vivendo muito mais do que se vivia há pouco tempo atrás. Tá? A gente está aí na região da Serra com uma expectativa de vida aí de 85 e logo em seguida vamos estar batendo os 90 anos. E, infelizmente, as nossas articulações, nossa estrutura óssea muscular não foi feita para suportar todo esse tempo. E o que está mostrando de diferente é aqueles pacientes que começam uma atividade física mais precoce, na linha de um fortalecimento, de um bom grau de alongamento, de uma forma contínua se mantendo, estão conseguindo se manter melhor por mais tempo. Então, praticar atividade física, ter o acesso à informação, à orientação, uma consulta especializada, em alguns casos não vai ser só de fortalecimento, mas eu brinco com os pacientes assim, aquela dor que aparece do nada, normalmente ela desaparece do nada. Tá, então, assim, e se não acontecer isso, aí sim cabe uma investigação, cabe uma avaliação, mas muitas vezes o paciente, ele sabe a resposta, ele sabe que é um alongamento, que é um fortalecimento, que é uma dieta para corrigir um sobrepeso, e a gente fica achando que a farmácia vai resolver o nosso problema, e resolve, por um dia, 2, por uma semana, e aí vem... Mas é paliativo. Vem na recorrência, é paliativo, exatamente. Então, a gente tem uma outra questão que eu não conversei contigo, que é bem importante aproveitar esse teu gancho. O município de Farroupilha é o município dos que a gente atende que tem a melhor rede de serviço de fisioterapia. Tá? Opa! Então, o pessoal da Secretaria da Saúde aqui de Farroupilha, aproveito para deixar meu abraço, minha lembrança para eles aí. A gente trabalha todo mundo em conjunto e o que eles fazem, eu acabei não citando, mas faz muita parte de tudo isso que está acontecendo. Com qualidade. Com qualidade. E assim, o serviço de fisioterapia que eles entregam aqui em Farroupilha é muito superior à grande maioria dos outros municípios do nosso entorno. Superior da média. Na média. Eu digo que é um modelo a ser copiado, é um modelo a ser replicado, tá bom? E tenho insistido, inclusive, com o pessoal da Secretaria, com o pessoal da fisioterapia, com o pessoal que está nessa linha, para que a gente comece cada vez a ter mais a opção de algumas academias no município. Academias ao ar livre, academias em pavilhões, daqui a um pouco de ter algum trabalho com comunidade, nesse sentido, porque quanto mais cedo tu vai trazendo esse paciente para a atividade física, mais tempo ele demora para acessar uma emergência no Hospital São Carlos, e a gente consegue dessa forma distribuir um pouco melhor essa questão, tá? Então, não tinha lembrado de falar no começo, agora lembrei, deixa esse gancho, tá? O pessoal que está com o hospital engajado nessa parte da alta complexidade, nessa parte dos atendimentos, nessa parte do serviço funcionar, então também fazem bastante diferença nesse contexto todo. Perfeito. Doutor, quero agradecê-lo pela presença aqui nos estúdios, muito obrigado, foi um bom bate-papo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Leandro, obrigado pelo espaço e a gente se coloca à disposição. A gente está ali no Hospital São Carlos, a gente tem ali o centro de especialidades, que a gente faz os ambulatórios de ortopedia, todos os dias da semana a gente tem atendimentos, conforme o dia da semana a gente tem as especialidades, algum paciente que queira marcar alguma consulta, conforme o fluxo da consulta é o agendamento, se é uma consulta pelo SUS ele é encaminhado pela rede, se é uma consulta convênio em particular ele consegue agendar direto no hospital, certo. Tá bom? Então a gente está sempre ali procurando entregar o melhor serviço, um serviço de qualidade e sempre com principalmente um bom acompanhamento. Tá. Ótimo, muito obrigado, doutor Daniel Luguin, ortopedista, também cirurgião e ainda chefe da equipe de traumato-ortopedia do Hospital Beneficente São Carlos aqui de Farroupilha, o nosso convidado hoje falando um pouquinho sobre essa área da traumato-ortopedia que vem crescendo muito no Hospital de Farroupilha e com qualidade, que bom! Não precisa buscar fora, temos aqui em Farroupilha via SUS, né? Quem não tem operadora de saúde, plano de saúde, quem tem plano de saúde também, então pode procurar o serviço que o hospital também tem uma cota de atendimento nesse sentido. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, para toda a família.
Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. Tem muito mais pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra comprar bem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda família. O Super Andreassa é pra toda família.